Como o professor cria o caderno do professor para lançar as parciais do bimestre ou trimestre? Acesse Avaliação e, em seguida, clique em Notas. Selecione a turma e o componente curricular. Selecione o bimestre ou trimestre. Observe que o Educamos ele abre sempre no bimestre ou trimestre de acordo com a data atual. Então, assim que mudar a data para o segundo trimestre, ele já vai abrir por padrão o segundo bimestre e assim por diante. E ele já apresenta aqui na tela as notas, a coluna com a possibilidade do professor lançar as notas do trimestre. E se tiver recuperação, também tem a coluna recuperação. Porém, o professor ele pode criar um caderno no qual ele lança as notas das parciais que vão compor a nota do bimestre ou trimestre. Para isso, clique em Caderno do Professor, adicione uma categoria, por exemplo, Avaliações, cadastre um nome reduzido ou uma sigla e informe se é peso ou um valor máximo. Se essa composição de caderno vai fazer uma média, aí no caso seria peso, ou se é a soma dos itens que vão compor a média do bimestre ou trimestre. Nesse caso, eu vou criar como uma média aritmética. Em seguida, clico em armazenar. Dentro dessa categoria, eu crio os itens de avaliativos. Clico no botão mais, adiciono os itens, informo que é uma qualificação. Se eu marcar que vai ficar visível, isso significa que assim que eu lançar as notas, o familiar e o aluno receberão uma notificação que é uma nota lançada, tá? Então, mas nesse momento eu vou deixar invisível. Depois que eu finalizar o lançamento de todas as notas e conferi-las, eu habilito a visibilidade. Clico em armazenar. Vou criar um outro item, simulado, por exemplo, e clico em armazenar. Fecho a tela. Pronto, o Educamos já criou avaliações prova e avaliações simulado. Então, eu posso lançar a nota que o aluno tirou aqui, na prova, e no simulado. Com isso, o Educamos já faz a média do trimestre. Porém, ao final do trimestre, é necessário que eu clique aqui na coluna primeiro trimestre definitivo, ou segundo trimestre definitivo, ou terceiro trimestre definitivo, para que o Educamos calcule a média definitiva do trimestre. Clico em armazenar, o aluno atingiu a média da aprovação da escola, ele mostra que o aluno está acima da média. Em seguida, clico em armazenar para salvar o lançamento das notas. Existe também a coluna recuperação, se o aluno teve uma nota inferior, então vou simular uma nota aqui inferior, ele já atualiza, ele já mostra que houve uma alteração na média. Essa ação ela é manual pelo professor, ele ou clica em cima da bolinha vermelha ou da calculadora para recalcular a média do trimestre, e com isso o aluno está reprovado. Clico em armazenar. No caso dessa escola, cada escola tem um critério diferente de recuperação, como que é feito o cálculo da recuperação. Aqui eu vou informar que o aluno tirou 8. Com isso, o sistema ele fez uma média aritmética aqui das notas do trimestre, porque o critério dessa configuração é dessa maneira, mas existem outras configurações. Houve uma atualização nessa média. Eu posso clicar em cima da bolinha vermelha para atualizar. Pronto. E clico em armazenar.
Para criar o caderno dos outros trimestres, eu posso clicar novamente em Caderno do Professor, selecionar aqui o trimestre, o próximo trimestre, o bimestre. Observa que não tem caderno do professor, porém eu tenho um caderno pronto no primeiro trimestre. Eu posso importar, se são as mesmas qualificações, os mesmos itens avaliativos, eu posso importar esse caderno. Basta clicar em importar caderno. O Educamos informa aqui para qual vai ser importado o caderno. Aqui no passo 2 eu informo de qual turma eu vou importar o caderno e qual é o componente. E é do primeiro trimestre. Ele já mostra os itens do caderno, seleciono todos e clico em aceitar. Pronto, o caderno do segundo trimestre está pronto. Agora eu posso importar também do terceiro. Novamente, seleciono turma, o componente curricular e de qual trimestre. Pode ser do primeiro ou poderia selecionar o do segundo também, se fosse diferente e fosse o mesmo para o terceiro. E clico em aceitar. Ele importou o caderno, mas de repente eu posso adicionar um outro item avaliativo no terceiro trimestre. Nesse caso, basta clicar na linha da categoria para adicionar um novo item. E aqui eu posso inserir um novo item. E clico em armazenar. Pronto, fecho. Vou mudar aqui para o terceiro trimestre. Observem que agora são 3 colunas, tá? Também para fazer a média aritmética.